de fumar erva mate só, né? Esse é o detalhe. Eu já vou conseguir aqui, eu vou mandar para Luísa Menezes. Pode deixar. Tá. Estamos no ar, eu ainda não dei bom dia. Já vou dar bom dia, só peço um pouquinho de paciência, mas logo, logo a gente vai dar sequência à nossa leitura. Vamos ver. Parece que sim. Estamos no ar. Então tá bom. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas à nossa 18ª, se não me engano, sessão de leitura do livro A Classe Trabalhadora de Marx a Nosso Tempo, do professor Marcelo Badaró Matos. O professor Marcelo Badaró é da Federal Fluminense, professor de História, e é historiador, e ele escreveu, então, uma retomada bastante ampla, bastante precisa a respeito da classe trabalhadora, desde como se constitui até a sua atualidade, a sua contemporaneidade. Então, daremos sequência hoje à leitura. Eu já vou providenciar, parece que nos perdemos um pouco. A Luísa Menezes, ela não veio numa semana, mas eu já vou tentar ver se eu providencio o texto para ela acompanhar a leitura hoje, tá bom? Mas, se não me engano, colegas, nós paramos... aí apresentando os colegas, os nomes estão expostos, somos do Grupo de Estudos e Pesquisa Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, da Federal de Santa Maria, do Centro de Educação. Somos integrantes do grupo, eu, a Luísa Braido e a Luísa Menezes, e o Escapim também é pesquisa na Federal de Santa Maria, no centro, qual é o nome do centro, Escapim, de Educação Física lá? Centro de Educação Física e de Esportes. Centro de Educação Física e de Esportes, onde ele cursa pós-graduação e também faz leituras próximas às que fazemos, então ele vem, contribui e nos ajuda na nossa leitura semanalmente. Se integrou ao nosso grupo, assim como quem nos assiste por aí, os pós-graduações em serviço social, que eu sei que me mandam depois mensagem, participam da leitura, também podem eventualmente participar da leitura, pode ser uma vez ou outra, pode ser só um período da leitura, como quiser. Entrem em contato e a gente manda o link, façamos chegar para mais pessoas, enfim, vamos espalhar o conhecimento aí da maneira que a gente conseguir, usando essa plataforma, tá bom? Então, apresentados estamos, paramos na página, me parece que lá na... 67. 67, no meio da 67. Isso, tá ali, eu anotei pequenininho. Bom, eu vou tentar ver se eu consigo mandar para a Luísa Menezes um arquivo, e eu gostaria de, em vez de eu começar, como a gente faz costumeiramente, gostaria que um dos colegas começasse, pode ser, de repente, quem? A Luísa, pode ser? A Luísa Braido? Aqui, deixa eu colocar a Braido para cá, que eu coloco ela aqui do lado. Então tá, Luísa, por favor, se você puder... você começa a leitura hoje, enquanto eu vou vendo o arquivo aqui, tá bom? Vamos lá. Então, no meio da página 67. Após a nota 161. São relações sociais, e aí podemos novamente recorrer aos conceitos elaborados por Marx, que engendram formas específicas de exploração, opressão e alienação, conforme destaca Abigail Bacan. Segundo ela, enquanto a exploração se refere às relações sociais que garantem a extração econômica de excedente, e a alienação se refere ao distanciamento geral dos seres humanos daquilo que faz deles, de fato, humanos. A opressão pode ser vista operando em duas formas distintas, como uma opressão de classe e como uma opressão específica. A opressão é variável e contingente. É, contudo, necessária para a reprodução das relações sociais do capitalismo. Na síntese que apresenta ao fim do artigo, visando pôr em diálogo os conceitos de Marx com as críticas ao racismo, elaboradas a partir da política das diferenças, Baca afirma: o racismo é um conjunto de ideias e práticas institucionais que atribuem divisões de superioridade e inferioridade de acordo com um conjunto determinado e construído de características biológicas e ou culturais que são falsamente consideradas como
inerentes e permanentes aos subgrupos humanos. O racismo é variável e adaptável, mas se provou notavelmente valioso para os interesses capitalistas e imperialistas através dos séculos. Categorias específicas sugeridas aqui nessa estrutura de análise são o racismo como uma codificação de alienação, onde a alienação é articulada como homogenia branca. O racismo como opressão específica e o privilégio racial como uma categoria historicamente concreta que precisa ser localizada em contextos vividos específicos. Deixa eu ver se eu estou com o microfone. Não, tô. Exatamente. Então, temos aqui a citação. Eu não conheço particularmente essa autora, Abigail Bacan, mas fala de exploração e opressão, ainda tratando do tema de que falamos no encontro passado, a ideia da interseccionalidade entre diversas formas de exploração, né? Mas o que nos cabe aqui, agora o Badaró vai interpretar a citação da Bacan lá em cima na 68, e aí então vai tratar de direitos, a ideia de uma cidadania burguesa. E logo abaixo ele volta a tratar da Cínzia Arussa, que vai exatamente, ela não trata como interseccionalidade, mas fala dessas diversas formas de opressão que se entrecruzam. Antes de devolver a palavra à leitura, a Luísa Menezes, Luísa, você tinha razão, o último arquivo que eu mandei era até a 59, eu conferi aqui, mas eu acredito que a gente termine esse item hoje na 70, e aí então na semana que vem eu mando a segunda parte, daí já mando atualizado, tá bom? Hoje você acompanha oralmente a leitura, pode ser, Luísa? Beleza, então tá bom. Então, antes de prosseguir, dou bom dia ali para o Flávio, que está presente, a Miriam Alvarenga também se encontra por aqui, eu vou ter que atualizar minha página, tá lenta, como vocês podem ver, o Flávio também dá bom dia, tá bom? Então, a leitura, por favor, se um colega pudesse prosseguir, eu agradeceria. Posso prosseguir. Mais um pouquinho. Eu vou mais um parágrafo, depois tu continua, Capim. Certo, sem problema. Propostas como a de Bacan acrescentam argumentos efetivos favoráveis ao estabelecimento das mediações necessárias para, respeitando as especificidades das formas de opressão e suas combinações articuladas na totalidade social, incluir com destaque as lutas pelo reconhecimento das diferenças no interior do movimento pela emancipação humana em geral, um movimento que sempre foi o centro do projeto de Marx e Engels. Direitos específicos e identitários podem assim ganhar conteúdo mais amplos, se as demandas por seu reconhecimento forem apresentadas como reivindicações necessárias e transitórias no interior de uma proposta mais ampla de universalização das garantias de uma vida humana emancipada do jugo da alienação, exploração e opressão articuladas pela dominação do capital. Quer continuar, Escapim? Eu acho importante para ela falar em interior de uma proposta mais ampla de universalização. Isso é uma questão muito importante, muito precisa dentro do marxismo. Quando que uma pauta é uma pauta revolucionária? Lembrando que a perspectiva da revolução é um dos tripés da teoria marxiana e marxista, né? A dialética, a teoria do valor-trabalho e a perspectiva da revolução. Essas três, se você tirar uma dessas três vertentes, essas três pernas do marxismo, você desmonta o edifício marxiano. Isso é Lenin, né? No Três Fontes e três, não me lembro qual é a outra palavra, do marxismo, né? Pois bem, essa é a perspectiva da revolução. O Badaró coloca aqui, ó, no interior de uma proposta mais ampla de universal. Quando que uma proposta é revolucionária? Quando ela é universal. Então, e por essa razão, é que essa ideia de... Nós estamos... tem a Semana da Feira do Livro em Santa Maria, essa semana, Santa Maria, Rio Grande do Sul, e uma das palestrantes é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro vai falar, inclusive, não me lembro se falou ontem ou falará hoje. Falou ontem.
ontem, né? E ela falou sobre lugar de fala. E lugar de fala é justamente, eu já falei que eu gosto dessa expressão, me agrada um tanto essa expressão, mas ela tem uma perspectiva não universalista, como se cada um tivesse garantido o seu lugar de fala e constituíssemos numa torre de Babel em que todos falam, mas ninguém se ouve. É um diálogo de surdos, essa ideia de lugar de fala. Lugar de fala é uma espécie de garantia burguesa de uma esquerda liberal, né? Essa é a ideia. Mas eu não vim aqui falar mal da Djamila, acho uma autora interessante, acho que tem que ser acompanhada mesmo. Mas é isso. Quando que uma proposta é universal? Quando ela tem o caráter que o Marx chamava de elos radicais, a cadeia radical. Lá na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, ele fala a pauta da classe trabalhadora, do proletariado, é aquela que tem o que ele deseja é o que todos desejam, porque ao se libertar, ele se liberta e liberta todos que repousam sobre ele. Então, é claro que tem que ter a pauta dos direitos raciais, a pauta dos direitos feministas, dos direitos LGBT, todos têm que estar garantidos. Mas quando a reivindicação de um for a reivindicação dos outros, essa será uma pauta universal. Isso é importante, esse reparo. Eu acredito que seja importante a gente ler a nota que terminou esse parágrafo, que é 165, né? Não sei se vocês gostariam. Acho que a Luísa termina na nota, Luísa, que era do seu texto ainda, depois o Escapim continua, pode ser? Beleza. Uhum. Nota 165. O sentido de reivindicações transitórias aqui utilizado é o de demandas imediatas, claramente perceptíveis como realizáveis nas condições objetivas da situação atual, mas, ainda assim, impossíveis de serem atendidas nos marcos da ordem do capital sem gerarem fortes fraturas na dominação capitalista. Ou, na elaboração clássica de Leon Trotsky, um sistema de reivindicações que parta das atuais condições e consciência de largas camadas da classe operária e conduza, invariavelmente, a uma só e mesma conclusão, a conquista do poder pelo proletariado. Isso. É o programa de transição de 36 do Trotsky. O Trotsky já estava nessa fase fora, fugindo, né? Fugindo. Ele foge pela Europa toda, me lembro no norte qual é o país, depois ele andou pela Turquia e acabou lá no México, recebido pelo governo mexicano, que era amigo como era o nome do marido da Frida Kahlo, como era o nome dele, era o pintor aquele, não me lembro agora, mas logo eu me acordo. Bom, enfim, aí o Trotsky está escrevendo isso lá do México, se não me engano, tá? Então, por favor, a sequência esse parágrafo é belíssimo, esse parágrafo é importante. É o Diego Rivera? Marido da Frida? Diego Rivera, sim. Artista plástico, comunista, e recebeu o Trotsky. Construíram uma fortaleza para o Trotsky, impressionante, e mesmo assim sofreu um atentado, aumentou a segurança e mesmo assim acabou assassinado por um agente infiltrado, né? Mandado pelo Estado. Perfeito. Ok. Seguindo, então, só aproveitando, Guilherme, a tua fala em relação à ideia da universalização, que você tem muito essa crítica ao Marx, e a teoria marxiana de que ele não abrange as questões de raça e de gênero, né? Mas aí ele trabalha com a categoria que é a totalidade, então não é que ele abre mão dessas duas categorias, que é gênero e raça, é que ele situa essa discussão em torno do gênero e da raça na totalidade da classe trabalhadora como um todo, né? Porque até como nós vemos discutindo e lendo a partir do Badaró, a gente não pode abstrair as categorias do gênero e da raça para fazer a análise delas em particular, e aí é um dos equívocos, né? Então essa ideia de universalização e totalidade é uma forma de justificar o porquê que Marx não trata explicitamente de cada categoria, porque ele situa numa totalidade, numa ideia ampla, que é a classe trabalhadora num todo, né? Só para complementar. Aí, seguindo na página 68, segundo parágrafo. Daí a importância das abordagens como a proposta pela teoria feminista marxista unitária, que percebe a elaboração de Marx como crítica de uma totalidade articulada e contraditória de relações de exploração, dominação e alienação, para propor a necessidade de integração na análise das dimensões produtiva e reprodutiva do trabalho sob o capital,
Dessa forma, pode ser possível interpretar as relações de poder baseadas no gênero ou orientação sexual como momentos concretos daquela totalidade articulada, complexa e contraditória que é o capitalismo contemporâneo, entendendo ainda que a opressão de gênero e a opressão racial não correspondem a dois sistemas autônomos que possuem suas próprias causas particulares. Eles passaram a ser uma parte integral da sociedade capitalista através de um longo processo histórico que dissolveu formas de vida social precedentes. Esse é um trecho que dialoga com a Cinzia Arusa, né? Tem uma nota 166 aqui. Eu falei dessa historiadora, Seguindo, chama atenção, é uma palavras importante de Badaró autora. ainda. Uma perspectiva desse tipo não chega a ser novidade, pois pode ser, em alguma medida, encontrada em formulações do início do século XX de pensadores socialistas mais atentos à importância da questão racial para o entendimento do perfil da classe trabalhadora, assim como para uma política socialista capaz de unificar os grupos que o capitalismo integra de forma fragmentada e hierarquizada as suas estratégias de dominação e exploração. Aí ele vai citar um exemplo, né? Foi o caso de José Carlos Mariátegui, que buscou incluir o problema das raças, né, entre aspas, como tema central no debate dos comunistas latino-americanos em fins dos anos 1920. Percebendo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu falei antes, tu não me ouviu. Acho que a Luísa, tu ouviu, né, Luísa? Tava certo meu som, né? Tá, o Luiz Capim não ouviu. Não, só tinha dito que era importante desculpa. a Cinzia Arruza. Não, tranquilo. Sobre o Mariátegui, isso é importante, ele é peruano, né? E são os diversos marxismos de que se fala aqui. E aí, então, o Zé Paulo tem escrito naquele Ensaios de um Marxista Sem Repouso, ele fala dos diversos marxismos, que o marxismo de Lenin foi um, o marxismo de Stalin foi outro, o marxismo de Trotsky, os europeus, né? Mas também não é o de Gramsci, de Rosa, de Vera Zazulli, todos eles marxismos. Mas há também os marxismos fora da Europa. O marxismo de Mariátegui, peruano, foi importantíssimo nas formas organizativas de luta anticolonial. E muitos outros. E aí uma hora tinha que abrir. É que eu não tenho leitura suficiente para abrir uma live, fazer um estudo. Eu gosto, mas ainda não me apropriei desse conteúdo, né? Mas é importante, essa citação do Mariátegui fica o registro, é um importante marxismo e ele está fora desse marxismo europeu aí, né? Mais conhecido e publicado, tá? É isso. Certo. Seguindo, então. Percebendo tanto a funcionalidade do racismo para o modo como a expansão capitalista incorporava relações de trabalho baseadas na reatualização pelos latifúndios da exploração dos aldeamentos indígenas, quanto à centralidade da escravidão e das formas específicas de exploração da população negra após a abolição e reconhecimento que o racismo atravessava o próprio proletariado latino-americano, o revolucionário peruano define que, aí nós vamos para um trecho de José Carlos Mariátegui, o realismo, palavras do revolucionário peruano. O realismo... Só um pouquinho, Escapim. Luísa Menezes, eu te mandei no WhatsApp a página que nós estamos lendo, pelo menos para imediatamente você acompanhar, tá bom? Pois não. Certo. Então, palavras do revolucionário... Tá bom, obrigada. Certo. Vamos para a citação direta, então. O realismo de uma política revolucionária, segura e precisa, na avaliação e utilização dos fatos sobre os quais cabe atuar nesses países em que a população indígena ou negra tem proporções e papel importantes, pode e deve converter o fator raça em um fator revolucionário. É imprescindível dar ao movimento do proletariado indígena ou negro, agrícola ou industrial, um caráter nítido de lutas de classes. Esse é um trecho tá aí, ó, viu só? Um exemplo de como lutas particulares, lutas peculiares, pautas que a gente costuma chamar de identitárias, também são incorporadas à luta proletária, à luta revolucionária. E esses marxismos, fora da Europa, fizeram isso com maestria. Mariátegui é um exemplo disso, exato. Seguindo,
Palavras de Badaró, retomando então. Avaliar os avanços e os impasses dos processos de lutas sociais revolucionárias anticapitalistas do passado pode inspirar e ensinar. Vale lembrar que, conforme mencionamos rapidamente, o governo dos sovietes foi, em seus primeiros anos, capaz de levar adiante um conjunto de políticas de igualdade de gênero, debatido desde o fim do século XIX pelo feminismo socialista da Segunda Internacional. Aí nós vamos... Inclusive, pautas morais como o aborto, nessa fase, foi permitido, inclusive, não é permitido, mas organizado pelo Estado pelos sovietes, né? Portanto, pautas feministas importantes foram levadas a cabo e isso não pode ser apagado. Quando a gente joga todo o Estado soviético num stalinismo, num arbitrarianismo, num autoritarismo, a gente esquece desses ganhos qualitativos políticos que, inclusive, as mulheres tiveram nesse período. Seguindo, agora até ele vai dar uma sequência de exemplos, né, dessas pautas. Novas leis aprovadas entre a tomada do... Travou o escapim, vamos ver entre a tomada do... Vamos ver onde é que nós estamos aqui. Novas leis aprovadas entre a tomada do poder e o início da década de 20, portanto, bem no inicinho, a Revolução em 17, pois a Rússia vive um período convulso até 21 mais ou menos entra nos eixos, e em 23 o Lenin morre, né? O escapim caiu, voltou. Ai, removi ele. Voltei. Volta, prossegue. Então, ali, década de 20, né? No inicinho do Estado Soviético, organizado já. O Lenin depois morre em 23, né? Isso, deixa eu só retomar, acho que deu uma oscilada aqui da internet, né? Sim, eu segui uma frase só. Tá, então, nós paramos aonde que tu chegou a parar, Guilherme? Então, novas leis aprovadas entre a tomada do poder e o início da década de 20 determinavam o fim do casamento religioso. A descriminalização da homossexualidade ali? Ok. Isso. Mas... olha que baita avanço em 20, cara. Nós estamos discutindo pautas reacionárias a isso agora em 20, 100 anos, cara. 100 anos depois, tio. Aí, seguindo, então, nós temos o direito ao aborto, a possibilidade do divórcio por iniciativa de qualquer dos cônjuges com direito à pensão, o direito a voto e a participação em todos os níveis do poder político para as mulheres. Além do esforço... Veja. Isso aqui, cara, tem que explicar, porque tem uma meninada de 20 e poucos anos, que são vocês, muitos também, olha só. Olha o que diz aqui, ó. Possibilidade de divórcio por iniciativa de qualquer dos cônjuges, porque até então só podia se separar o divórcio, a divergência, a separação, se o homem quisesse. A mulher não tinha o direito de petição em relação ao divórcio. Ela não podia requerer a separação. Isso é de uma violência absurda. Então, aqui abriu a ideia de que não, se a mulher quer, ela também pode interromper um casamento se lhe foi contra a vontade, o que normalmente acontecia. E lembrando que aqui o voto feminino participação de todos os níveis do poder político para as mulheres, ou seja, não só o voto, mas a candidatura, que no Brasil, só ter em 32, no Pernambuco, e depois no estado com o Getúlio, que deu o voto para as mulheres, né? Então veja, eles já estavam trabalhando com isso 2 décadas antes, tá? Uma casa decimal antes, né? Então veja, que ganho qualitativo fantástico. A gente não pode perder de vista isso quando a gente analisa esse período. Sim. Seguindo, então, além do esforço de criação das condições para o livre exercício do trabalho remunerado pelas mulheres, como garantia de sua autonomia diante dos homens. Um esforço que envolveu a criação de espaços comunitários e públicos de creches, escolas, refeitórios, lavanderias, que retirassem dos ombros femininos o peso do trabalho doméstico. Tratou-se de um conjunto de medidas que pode ser considerado avançado, mesmo para os padrões de hoje.
Mas é claro que sim, isso é muito, é um ganho qualitativo, porque se tem quem cuide das crianças, a creche e tudo mais, pai e mãe podem trabalhar. Como numa sociedade machista o pai já trabalha e a mãe é que fica com essa responsabilidade, abrir esses espaços para as mulheres permitia que as mulheres acedessem ao mercado de trabalho. Então veja, isso, e repito, na década de 20 do século 20. Nós estamos na década de 20 agora, do século 21, e inacreditavelmente estamos discutindo isso. Tem uma colega nossa do grupo, a Heloísa, que trabalhou com essa questão, a ideia do cuidado relativo às séries iniciais, à creche, pré-escola e tudo mais. A Heloísa tinha plena noção, ela queria saber, enfim, eu não quero falar por ela, nem atropelar o trabalho dela, mas a ideia de que o trabalho pedagógico não poderia se restringir ao cuidado apenas, mas o cuidado já é um bom começo. 100 anos atrás, hoje se quer bem mais do que apenas cuidado, claro, mas ele é fundamental. Então percebam o progressismo dessas pautas conseguidas lá. E aí tem a citação no final, não, tu não chegou ainda. Conjunto considerado avanço, né? Tu chegou até stalinismo ali da nota 68, não? Tá mudo o escapim, né, Luísa? Acho que tá mudo o escapim. Aí, isso. Falta só esse trechinho final. Certo? Então, para finalizar esse parágrafo, avanço, né, como tantos outros, revertido pela ofensiva contra-revolucionária do stalinismo. Aí sim. Pois é, e aí tem a nota 168 que diz, ver a esse respeito a síntese Arruza, feminismo e marxismo. Repito, eu já falei em outros encontros passados, é uma tradução para o português, mas o português de Portugal. Tem disponível na web para baixar uma versão pirata, e o texto é maravilhoso, o texto é incrível, é espetacular a abordagem da Cínzia Arruza. Aí agora ela está sendo publicada mais no Brasil, a Boitempo publicou, naquele livrinho do feminismo, esse aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó, Feminismo para os 99%, um manifesto, é da Cínzia Arruza e Nancy Fraser, as duas principais autoras. E tem uma autora também, a Titi Bhattacharya, que enfim, uma língua, eu não me lembro, acho que é uma língua africana, se não me engano, né? Bom, enfim, a Cínzia Arruza agora está muito conhecida no Brasil, esse livro é um best-seller e ela é muito lida agora. E essa nota, então, remete a ela, e também a Wendy Goldman, que é uma autora marxista belíssima, sobretudo para essas feministas marxistas, e todos nós, enfim, nos aderimos a essa pauta, né? Mulher, Estado e Revolução, e também uma boa síntese do debate das lideranças bolcheviques sobre a questão da mulher é apresentada também pela Daniele Jardim. A Daniele Jardim eu confesso que não li. No artigo, e aí tem a referência aqui do Badaró, Encontros e Desencontros entre Marxismo e Feminismo, que é uma discussão super ampla e ao mesmo tempo central para as pautas da totalidade do marxismo, né? Mas prossigamos. Certo. Então vamos para o último parágrafo da 69. Voltando um pouco mais no tempo, lembremos a mensagem inaugural da Primeira Internacional, que, algumas linhas antes do famoso brado, proletários de todos os países, univos, afirmava que uma política externa anti-escravista e contrária às anexações imperialistas fazia parte da luta geral pela emancipação das classes trabalhadoras, e atribuía não a sabedoria das classes dominantes, mas sim a resistência heróica que as classes trabalhadoras da Inglaterra impuseram à sua loucura criminosa, a rejeição europeia, a infame cruzada pela perpetuação e propagação da escravatura do outro lado do Atlântico. Esse é um trecho citado do Marcelo Musto. Isso, que é aquele autor que escreveu, um italiano, né, que escreveu El Último Marx, aqueles 2 anos finais da vida do Marx. E vejam, a citação é impressionante, né? A rejeição europeia, a infame cruzada pela perpetuação e propagação da escravatura do outro lado do Atlântico. O quanto eles permitiram, é como
o Domênico Losurdo chama de democracia para o povo dos senhores, ou seja, democracia para a Europa, para o coração, para a metrópole, e escravidão e liberalismo laissez-faire para os povos das colônias e depois os imperializados, os explorados. E antes eu também gostaria de comentar a frase, claro, do manifesto, né, que termina o manifesto. Proletários de todos os países, univos. Hoje o Jones Manuel ele também está publicando agora na Boitempo, além da autonomia literária, ele está fazendo agora o Quebrando as Correntes, que é uma coleção de livros, de textos africanos, e o Jones, um jovem pesquisador marxista, tem dito que a frase, talvez, do Marx hoje, no manifesto, Marx e Engels, né, seria explorados de todo mundo, univos, porque hoje a questão já não é mais só a proletarização, mas as diversas formas de exploração, e aí as interconexões, as interseccionalidades e a totalidade do modo marxiano de estudo e pesquisa, que é exatamente a ideia de exploração de raça, de classe, de gênero, de geração geográfica, né, que venezuelanos estão sendo explorados na fronteira com o Brasil, a crise humanitária que a gente acompanhou há alguns anos no Oriente Médio, na Eurásia, migrando para a Europa, pedindo ingresso, a Síria, principalmente a crise, né? Os haitianos que percorrem as ruas do Brasil, os bolivianos nos subterrâneos, submundos de São Paulo, nas confecções, enfim, as diversas formas de exploração, né? Formas modernas, a moderna escravização, moderna escravidão, podemos dizer assim, tá? Então esse trecho me parece assim muito importante, muito importante mesmo, essa citação aqui do Marcello Musto, e a do livrinho aquele, né, Trabalhadores Univos, a gente já citou o livrinho aqui anteriormente. Então, caminhando para o finalzinho, hoje no fim vai ser mais curto, porque terminamos, né, para quem está nos acompanhando, a gente termina hoje a parte 1, a longa parte 1, percebam que ela é quase metade do livro. Na resenha que eu fiz, eu cheguei a dizer isso, como quem não quer nada, né? Eu disse, o livro não tem uma divisão harmônica, assim, 3 partes divididas igualmente ao longo do livro. Não, ele tem até a página 70, é a primeira parte, e o livro se encerra, a parte textual do livro, né, se encerra na 148. Então, veja que ela é hipertrofiada, ela é bem maior do que as outras partes. E claro, como ele é um historiador, e a primeira parte é a constituição histórica da classe trabalhadora, o Badaró provavelmente tenha feito isso até mesmo de propósito, eu diria, né? Fez uma longa introdução histórica, afinal de contas é um marxista e o materialismo é histórico, antes mesmo de dialético, né? Então cabe essa distrofia, digamos assim, do livro, mas isso não diminui. Então caminhamos para o finalzinho, por favor. Certo. Então restam dois parágrafos, então. Isso. Seguindo. Palavras de Badaró. Naquele outro lado do Atlântico, conforme Angela Davis demonstrou magistralmente, o movimento feminista estadunidense nascia do ventre da luta abolicionista, e algumas de suas personagens mais destacadas demonstravam uma consciência profunda da indissociabilidade entre a luta pela libertação negra e a luta pela libertação feminina, evitando por isso mesmo cair na armadilha ideológica de insistir que um combate era mais importante que o outro. Elas reconheciam um caráter dialético da relação entre as duas causas. E a Angela Davis foi muito lida, ela andou no Brasil, publicou na Boitempo também, agora recentemente. Ela foi candidata à presidência norte-americana, né, em acho que 2 ou 3 eleições atrás, e ela traz muito bem esse caráter aqui, né, libertação negra e luta pela libertação feminina. São condições necessárias, porém não suficientes para a luta revolucionária. Seriam, como diz o Ademar Bogo, aquele autor que escreveu Identidade e Luta de Classes, né? Ele diz, são como a escola primária, são como o start, são como o início de uma luta revolucionária maior. Só com elas não se faz a revolução, não se supera o modo de produção capitalista.
Só com elas não. Mas sem elas, tampouco se conseguirá isso. E também porque, muitas vezes, um modo socialista de vida, a caminho de uma forma mais plenamente social, né, comunitária dos meios de produção, ela também não abole essas pautas. O racismo tem a sua especificidade, a misoginia tem a sua especificidade. Prova disso, a gente discutiu, acho que 1 ou 2 encontros atrás, a ideia de que em outras sociedades anteriores mesmo ao capital, e depois do capitalismo, já eram misóginas. Os gregos eram extremamente misóginos. A figura feminina não gozava sequer do atributo de humanidade. Veja, isso, né? Não, mas a humanidade, a cidadania, por exemplo, grega, que todo mundo adora começar uma aula de política falando de cidadania grega. Cara, a cidadania grega não pressupunha a presença de mulheres, né? Elas não é que não tinham caráter civil de cidadã, elas não tinham caráter civil de cidadã porque não era atribuído a elas um caráter de humanidade, né? Então não eram seres humanos à altura do ser humano. O ser humano necessariamente era masculino. É por isso que a gente brinca com aquela ideia lá de que os gregos se relacionavam erótica e sexualmente, afetivamente, entre homens. Claro, um homem não se apaixonava, vamos brincar com a ideia, né? Não se apaixonava por uma mulher, porque ele não poderia se apaixonar por um outro ser que não fosse um ser humano. Um homem só podia viver o eros do Platão, né? O amor erótico puro, sublime, né? Por um outro ser humano. E quem era um outro ser humano? Um outro ser humano masculino. Então os homens viviam o amor eros, o erótico, com outro ser humano homem. Aí, a valores de hoje, as pessoas diriam, mas então eles eram gays, eles eram, enfim, né? Não, isso não era concebido, esse é um rótulo, é uma categoria de entendimento do nosso tempo. Da mesma forma, o Renascimento, o renascentista. Renascimento se chama Renascimento porque renascem os valores gregos. Ora, se renascem os valores gregos, é exatamente os mesmos valores a respeito do gênero, da sexualidade e tudo mais. Então, a imagem clássica, aquela do homem vitruviano, quem lembra aquela imagem do Leonardo da Vinci, né? Aquele homem com os braços abertos, assim, num círculo e tal, né? O homem vitruviano era exatamente a imagem de Marcus Vitruvius, que, segundo conta algumas lendas, não sei se tem exatamente registro histórico disso, o Marcus Vitruvius foi o namorado do Leonardo de uma vida inteira, e a ele o Leonardo pintou, então, o homem vitruviano, que também eram, portanto, misóginos, europeus misóginos. E não vamos também livrar os outros povos. Você pega também o mundo muçulmano, que era permitido a poligamia aos homens e não às mulheres. Aí você vai aos hebreus, né, do povo de Israel, a terra prometida. Também, se você ler a Bíblia mesmo, que são escritos agrupados ali pelo século IV, às mulheres com crase também era atribuído um lugar de secundário na existência, né? Os reinos africanos, ali pelo século europeu 12, 13, 14, que depois foi dar na escravidão moderna, também eram organizados de forma masculina. Nem todos, mas a maioria. Então, quer dizer, a misoginia. Agora, o racismo não, né? O racismo é típico do capital. Racismo com base na cor da pele, né? Para que você sofresse qualquer forma de preconceito, bastava não ter um número, não é número, volume, índice de melanina na pele, enfim, né? Então tem a ver com isso. Então, se a misoginia é mais antiga, o racismo não é tanto, mas é também uma forma específica de exclusão do capital. E é claro que são lutas capitalistas e anticapitalistas. Antes de ir para o próximo parágrafo, deixa eu colocar aqui o comentário do Flávio que está nos ouvindo. Nessa perspectiva, para os gregos, as relações também tinham que ser entre maduros e jovens. Tinha que ser isso também, né? Como era o nome disso? O Flávio não colocou ali, mas... como é que é o nome? Hoje é usado de uma forma bastante erotizada sexualmente. Como é que é a palavra? Quando a sexualidade está ligada aos jovens. Como é que chama essa palavra, cara? Me escapou a palavra agora. Me escapou de fato a palavra.
enfim, a ninfo, as ninfas e os ninfos. É aquele que hoje é um valor, só que um valor atribuído do ponto de vista da psicologia, enfim, né, ou mesmo da clínica, é ligado a uma espécie de distúrbio, ligado a uma espécie de qualquer descontrole. E aí a gente teria que beber em Foucault para explicar essa designação, né? Mas é verdade, tem isso, não só homens e homens, como homens velhos e homens novos, também tem tudo isso. E aí o Foucault, aí eu não posso deixar de falar, porque o Foucault foi o autor que mais trabalhou essa questão, né? A ideia da velhice, do envelhecimento. Os corpos, quando envelhecem, também eles perdem o seu status de humanidade. Conforme a idade vai transcorrendo, também vai decaindo o status de humanidade referente ao corpo físico. E como é que a gente vê isso expresso no mundo de hoje? Por exemplo, vivemos em meio a uma pandemia onde a maioria são idosos, né, que são grupo de risco, e muitos políticos com cargo, com mandato, falam em redes nacionais algo do tipo, mas são só velhos que estão morrendo, como se velhos pudessem morrer e isso não tivesse problema nenhum, mostrando que, então, eles são menos humanos do ponto de vista da convivência social. Numa tribo Apinagé, do Brasil Central, por exemplo, quanto mais velho a pessoa ficava, mais depositária de sabedoria e de cultura daquela comunidade, daquela tribo, ela era. E, portanto, o status dela era muito maior. Um velho, eu quero dizer, numa tribo Apinagé, ou mesmo Tupinambá, era alguém assim reverenciado como o mais alto lugar de status naquela escala social. E nós, ao contrário, né, relegamos aos velhos o isolamento, muitas vezes em lugares próprios, um asilo, por exemplo, né? Aliás, mais uma instituição filha do capital. Asilo, escola, hospício, convento, quartel, são tudo instituições filhas do capital, né? Mas, enfim, eu fiz uma digressão muito grande. Mas é que esse texto inspira, cara, esse texto inspira de verdade mesmo, tá? Mas caminhamos aí para o fim, então, por favor. Certo, então vamos para o último parágrafo dessa parte 1. Diverso, né, diz Badaró, diverso, heterogêneo e constituído historicamente. O sujeito histórico potencialmente transformador que Marx e Engels encontraram no século XIX continua a desafiar a capacidade de análise daqueles que se propõem a estudá-lo. Esse sujeito histórico se refere à classe trabalhadora do modo geral, né? Assim como aos projetos políticos que pretendem representá-lo. Ponto final. Muito bom, exatamente. Então, é nesse ponto aqui na página 70 que termina exatamente a grande primeira parte do livro. Então, uma reconstituição histórica extremamente ligada, sobretudo, aos escritos de Marx e Engels e também aos escritos dos marxistas que retomaram esse tema. A partir do próximo encontro, então, o 19, a gente faz um cálculo, né? Então, dá para fazer esse cálculo. Ora, se a gente levou 18 encontros para percorrer 70 páginas, a gente vai levar menos aí de 50 encontros para percorrer a 148, né? Talvez o dobro aí, talvez façamos isso em 40 e poucos encontros, o que dá menos de um ano, né? Porque o ano tem 52 semanas. Eu achei que nós ia levar até mesmo mais de um ano, mas caminhou bem. E agora a próxima parte, ela se chama parte 2, Trabalhadoras e trabalhadores nos dias de hoje. E o Badaró começa fazendo, primeiro, uma análise em cenário geoglobal, ou seja, uma análise global de como o proletariado, a classe trabalhadora, se organiza no mundo inteiro. Então, o encontro que vem é uma parte, eu gosto da primeira parte porque ela é histórica, retoma e nos dá subsídios, inclusive nos textos de Marx e Engels, onde eles formulam as suas ideias sobre a classe trabalhadora. Mas nessa segunda não só traz para a atualidade, como trabalha com muitos números. Repito, esse texto, ele não é o tipo de texto assim ensaístico, não é um texto assim que vai discutindo diletantemente a classe trabalhadora. Não, ao contrário, ele é um trabalho acadêmico, denso,
pelas notas de rodapé, como a gente diz. Então, agora, a partir de agora, as próximas páginas, essa segunda parte, ela é extremamente assentada em números, em índices, em tabelas, em volumes e comparativos sempre. Então, o Badaró, a partir de agora, começa a trabalhar. Veja, na Europa, assim, na Eurásia, assim, na América, assim, nos Estados Unidos, onde a classe trabalhadora foi muito importante na segunda metade do 19 e depois foi completamente dominada a partir daí pelo capitalismo de Roosevelt, pós-guerra, o welfare state depois, né? Enfim, a classe trabalhadora lá é completamente afeita ao que mandam os seus patrões, mas é uma classe trabalhadora importante também, inclusive do ponto de vista racial, étnico, racial e de gênero. Então, a partir de agora, começamos uma fase de leitura, a partir da semana que vem, que é extremamente adensada pelos números, e isso não é menor, isso, pelo contrário, é muito maior, enfim, para que a gente analise e conheça a classe trabalhadora, tá bom? Então, acho que é isso, meus amiguinhos, por hoje, um pouco mais curto, justamente pelo término, pela demarcação de término de um ponto da leitura. É isso? Guilherme, só para fechar, se me permite, na verdade. Temos tempo, estamos a menos de uma hora. Tá, certo. Eu só queria fazer uma leitura, na verdade, de um comentário que eu escrevi na nossa live passada. Ele é mais perfeito. No sentido de fazer uma síntese do que a gente vem estudando até agora. Ótimo! Se puder, eu posso fazer a leitura aqui. Excelente, a hora, temos o tempo, terminamos um pouquinho antes do horário, e o bom seria que nós avançássemos. Faça o comentário. Eu não sei se eu não tenho como trazer, Escapinho, o comentário para cá. Tu tem ele de que forma aí tu tens? Tu tem ele na tela? Tá direto no computador. É que eu não estou usando, tá no Note e eu uso o celular para fazer então leia, a gente vai discutindo. Leia. Tá. Então, isso foi na semana passada, nossa última leitura. Nossas leituras evidenciam a pertinência da obra de Badaró e a complexidade de determinações que constitui a classe trabalhadora, que é o sujeito histórico que ele situa, né, que ele vem desenvolvendo e vem contextualizando e conceituando, né, no movimento marxiano, digamos assim, de forma mais hegemônica. É essa complexidade que a torna, ou seja, a classe trabalhadora, uma categoria concreta, pois, como diz Marx, o concreto é a síntese de múltiplas determinações, é a unidade do diverso. A unidade do diverso que sintetiza a classe trabalhadora apresenta um horizonte político em comum. E aí eu vou citar qual é esse horizonte político em comum da complexidade da classe, considerando os seus movimentos intraclasses que o Badaró vem desenvolvendo, que é a superação da propriedade privada e, por conseguinte, a superação da exploração de classe, ou seja, de uma classe sobre a outra, acabando com a própria ideia de classe, digamos assim, dentro do movimento histórico, né? É evidente que o horizonte político projeta outra forma de sociabilidade, outra estrutura social, outra forma de produção material da existência humana. Na referida obra, Badaró realiza um movimento do universal ao particular, desvelando, no plano conceitual, a constituição da classe trabalhadora na qualidade de unidade coletiva, de sujeito social. Eu coloquei entre aspas, né, sujeito social, que é como ele define, como ele mesmo a define. A complexidade da classe, e aí eu coloquei classe com letra maiúscula, por ser uma categoria concreta, né, entretanto, é ampla e sua evidência fica latente quando o autor explica as relações intraclasses, relações cada vez mais particulares, ou seja, questões de gênero e de raça, no interior do próprio movimento da classe, que intensifica, cada uma a seu modo, as relações de opressão e exploração, e que devem ser analisadas nessa totalidade da classe trabalhadora. E aí eu encerro. Muito bom, muito bom. Exato, é uma bela síntese de todo o percurso. Claro, uma bela síntese de toda a leitura que a gente fez até agora. Essas categorias são importantes pelo rigor teórico do Badaró. O que mais me chamou, eu fui arrebatado completamente por esse livro. Ele foi assim, ó, eu recebi um e-mail da Boitempo e ele dizia assim, pré-venda. Eu não conhecia o Badaró.
E aí, então, eu comprei, gostei da ideia de classe trabalhadora, digo, não, quem sabe não é um marxista interessante e tal. Comprei, adorei o livro, li assim rapidamente, produzi a resenha, que agora está publicada lá na Revista de História da USP, né, orgulhosamente publicada, né, e eu fiquei arrebatado, tanto que aí eu comprei um outro livro do Badaró depois, que é os 7 notas a respeito da classe trabalhadora, 7 notas a respeito da esquerda. Ele apresenta 7 elaborações de como a esquerda deve se organizar, na forma partido, na forma sindicato, combatendo narrativas burguesas, proto-liberais, da esquerda liberal. O Badaró é um autor excelente, é um jovem autor, é muito bom lê-lo. E, de fato, é um rigor teórico como poucas vezes se vê. Gostei muito, claro, tem o trato editorial da Boitempo. Agradeço também a Miriam Alvarenga, ela deve estar nos ouvindo. Ela colocou aqui o e-mail nos comentários, e eu não vou puxar para a tela para o e-mail dela não ficar exposto, depois o vídeo fica, né, na disposição. Mas eu anotei aqui manualmente, tá? E vou mandar. Ela pediu que mande o PDF com a sequência da leitura. Então eu sugiro, em primeiro lugar, para todo mundo que compre o livro. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Sugiro que compre o livro, não podendo, é um livro caro, tem um trato editorial fantástico e tudo mais, eu mando trechinhos que a gente vai lendo para depois, quando a gente estiver numa situação melhor, comprar o livro, claro, né? Então eu vou mandar para os colegas que não têm e vou mandar para quem pediu, a Miriam, inclusive. E aí eu mando o próximo... Guilherme. Diga, fala. Não, pode terminar. Não, e aí eu mando um trechinho, mando trechinhos, né? Vou mandando de um subtítulo ao outro, sempre, Miriam, em torno de umas 10 páginas, para que não fique muito pesado e caiba no e-mail, claro, né? Então eu vou mando sim, e também sugiro que você clique na descrição do vídeo, tem o link da resenha. A resenha também te dá um panorama do livro todo, e depois, lendo o trechinho, você terá conhecido um sobrevoo, digamos assim, sobre todo o livro. Então eu mando sim, e quem quiser, quem também está nos acompanhando, hoje a gente não passou de 10 pessoas, porque eu me enganei no link, no fim o link ficou sem tag, sem hashtag, eu não pude compartilhar também nos grupos que chamam as pessoas para a leitura, enfim, não avançou muito no número de audiência, digamos assim, mas por erro meu, né, por erro meu. Aliás, sempre por erro, a gente erra, né, e eu abri um link errado mais cedo e gastei o link que já estava direitinho para compartilhar no Twitter, no Face, nos WhatsApps da vida, né? Enfim, aí não deu, então na próxima eu vou ver se presto mais atenção. Mas eu mando sim o PDF para que as pessoas acompanhem. E a Luciana, aí eu trago, porque ela não expôs, o Miriam só não expôs o teu, porque tem teu e-mail. A Luciana diz, esse livro está na minha lista de livros. É ótimo, Luciana. Ler antes de morrer. Não, leia bem antes de morrer. Você só vai morrer depois de fazer a revolução. Fique tranquila. Acompanhando a leitura sempre que posso por aqui. Muito obrigado. Isso é importante. Deixa eu chamar. Tem um colega nosso que tira onda comigo, o Fux, e ele diz assim que eu virei youtuber, né? Claro, eu virei profituber, né? Em plena pandemia, deixei de ser professor, virei profituber. E aí eu digo, 3 Cs são importantes. O C, curte, tá aqui embaixo, ó, compartilhe e comenta. Isso é o principal. Curtir o vídeo, fecha aí o chat, curte o vídeo, compartilha ele nas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp da tia fascista, manda pro o tio mecânico que tem a foto do Bozo na parede, tem problema, a gente mostra para ele assim uma faixinha, não tem problema, né? Compartilha com todo mundo e depois que o vídeo ficar disponível, comenta. Isso faz o YouTube pensar que o vídeo é importante, não se dá conta que o vídeo é revolucionário e espalhar para mais pessoas e a gente conseguir, a partir das deficiências do próprio sistema, fazer um enfrentamento ao sistema. E só para terminar, dar a palavra para a Luísa, acho que ela está ansiosa para falar, um grande sistema, modo de produção do tamanho do capital, ele não cairá pelo enfrentamento, ele é muito forte, ele cairá pelas suas próprias fraquezas. E é nelas que a gente tem que agir, apontar os seus limites e as suas contradições. Isso é o resumo do que é dialético, né? Ele é contraditório. E é a partir dessas contradições que a gente vai conseguir agir. O Flávio ainda diz... O ministro Fux é amigo do professor. Em Fux we no trust, nada disso. Fala, Luísa, fala. Não, eu iria dizer que pode ter mais um C, que é o de conhecimento, né?
Mas não era C isso de que eu ia dizer antes. conhecimento. Ah, tá. O que eu ia Isso. Não, dizer mas o antes C. era para convidar para o terceiro seminário sobre educação profissional e tecnológica. Se tu quiser subir, tem uma apresentação que eu botei aí, que é Aqui, o flyer do evento. deixa eu tirar o banner aqui. Ah, não, parei, não, tá bem. Tá bem? Deixa eu só tirar esse. Tá bem? Deixa eu tirar o banner. Aqui, feito. Então, o Grupo Kairos fará em 3 semanas, né, Luísa? Vamos organizar. Esse é o flyer. Tá, vamos ver aqui. Então, semana que vem é a primeira, né? Isso aí. Semana que vem, quarta-feira, a primeira, no dia 7, Dia às 19 14, horas. 14. Ah, não, dia 7, tá aqui. Dia ó. 7 Isso, ali dia com 7, o Dermeval Saviani. 7 de outubro, 19 horas, terá a palestra do professor Saviani. O professor Saviani enfim, é uma referência dentro do campo da educação e do campo da pedagogia histórico-crítica e do campo do marxismo, como não, né? E ele fará, então, a fala dele às 19 horas. O link é do site Farol da UFSM, não é isso, Luísa? Isso aí, tá, o site... Para quem realizar a inscrição, ali pelo e-mail que diz ali embaixo, eu vou enviar o link. Durante a semana do evento, eu vou enviar o link. Perfeito. O link, tu quer botar o e-mail aí nos comentários e eu subo? Porque depois o pessoal fica olhando. Coloca o e-mail, então, faz favor, Luísa, nos comentários, que daí eu subo. A Marina Ruth também dá bom dia, Marina, bom dia, seja bem-vinda. Você estava na live anterior, Marina. Marina está sempre uma grande amiga, né? Então a Luísa vai botar o e-mail para realizar a inscrição aqui. Pois bem, então dia 7 de outubro, 19 horas, a fala do professor Saviani. Depois, no dia 14 de outubro, às 19 horas, no site Farol da UFSM, a fala da professora Célia Tanajura, lá da Universidade da Bahia, e ela é nossa colega de grupo, ela veio fazer o pós-doutorado dela, orientada pela professora Liliana, que coordena o grupo, e então a Célia fará a fala dela no dia 14, às 19 horas, no site Farol da UFSM, e a inscrição, a Luísa já vai aparecer aqui o e-mail, não apareceu ainda, Luísa, você chegou. Tá, ele demora. Ali, apareceu. Aqui, ó, feito. Aqui, perfeito. Então, esse é o e-mail, colegas, ó, Kairos, claro, sem o acento, né? .ept de Educação Profissional Tecnológica, @gmail.com. Esse, então, é o e-mail para se inscrever. Isso dá direito à certificação, Luísa? No dia do evento, a gente vai passar um link para confirmar a presença. Aí esse sim vai dar certificação. Perfeito. Então você se inscreve, assiste ao evento e lá então terá a confirmação da presença e aí então ela será certificada. Perfeito. E aí, por último, no dia 21 de outubro, são 3 dias, 7, 14 e 21, sempre às quartas às 19. No último dia, então, quem vai fazer a fala sou eu, e aí eu vou falar sobre trabalho pedagógico e a pragmática do trabalho pedagógico na gramática do capital, né? E ainda chega também a Marina e diz, na live anterior eu estava na rua, muito barulho, perdi bastante risos. Não, é normal, é assim mesmo. Então esse é o flyer do evento, ficam todos convidados para o nosso evento do Kairos. Era isso, gurizada. Muito obrigado a todas e todos. Encerramos então hoje no Encontro 18 a primeira parte do Classe Trabalhadora do Marcelo Badaró Matos, de Marx ao nosso tempo. Vamos voltar aqui. Então é isso. Alguém mais gostaria de dar um recado, comunicado? Não? É isso? Isso aí. Então tá bom. Muito obrigado a todas e todos. Se cuidem. Semana que vem, 9h40, estaremos aqui para mais uma leitura do Badaró. Abraços, se cuidem.